Olá, graça e paz, eu sou o pastor Almir e dando seguimento às nossas palestras sobre família, hoje eu gostaria de falar um tema até mesmo polêmico, muitas vezes na vida de muitos casais, mas eu acho de uma extrema necessidade, que é falar sobre a vida sexual do casal. Então, mas eu gostaria de te pedir uma gentileza, que ouvindo no decorrer dessa palestra, se você gostar aí, dê um like, dê um joinha aí, indica para outros casais e amigos, inscreva no canal se você ainda não é inscrito e além de inscrever, ainda dá um joinha, ok? Bom, muito bom. Então, eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 3 até o 5. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. 1 Coríntios capítulo 7, verso 3 até o 5, que diz assim: o marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, ou seja, de ambas as partes, por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração. E depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. O tema que eu gostaria de falar para você, casal, ou para você, cônjuge, que vai assistindo este vídeo agora, é princípios de intimidade sexual do casal conforme a Bíblia. Então, repetindo, princípios de intimidade sexual do casal conforme a Bíblia. Olha, para obter uma total satisfação na vida sexual de um casal, não dá a qualquer dos cônjuges o direito de exigir certos atos sexuais do outro, que ele ou que ela não queira fazer. O meu objetivo através desta palestra é mostrar a você, cônjuge, e você, casal, dentro desse texto lido, a importância da prática do sexo no casamento e que de uma forma sábia o casal pode descobrir e usufruir de detalhes importantíssimos para proporcionar momentos de extrema satisfação ao outro. No verso 3, que nós lemos, que fala a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, aliás, o marido pague à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido, né? Eu entendo isso, que o apóstolo Paulo, ele faz aqui, chamar a intenção do casal para um esforço enorme que cada um pode fazer, cada um do seu cônjuge, o marido para a mulher para o marido, o esforço que pode fazer sem decidir que vai acabar recebendo maior prazer, se é o marido ou se é a esposa, mas fazendo de tudo, um esforço enorme a fim de um agradar o outro. Porque automaticamente eu entendo que quando o marido procura satisfazer a esposa, ela com certeza vai procurar retribuir isso. E pela mesma forma, quando a esposa procura satisfazer o marido, ele se sente na obrigação de tentar satisfazê-la. Caso contrário, um dos dois estariam sendo egoísta, pensando somente em si próprio. Ele em próprio satisfazer a si próprio, ela em próprio se satisfazer. Isso é sinônimo de egoísmo. E também é ser egoísta ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo desrespeitador, quando ele ou ela peça, né,
ao cônjuge para fazer o que ele não gosta, o que ela não gosta de fazer, eu acho desagradável. Isso também é egoísta, é pensar em si próprio. O seu cônjuge só vai poder fazer algo que está gostando de fazer, que tem prazer em fazer e que acha isso agradável, não desagradável. Agora, conforme 1 Coríntios capítulo 7, verso 4, que diz que a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tendo do marido, e também da mesma maneira o marido, também da mesma forma o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tendo da mulher. Então eu entendo o seguinte: se o corpo da esposa é do marido, e se o corpo do marido é da esposa, e cada um tem autoridade sobre o próprio corpo, sobre o corpo do outro, então, no meu entendimento, ambos têm autoridade, né, e liberdade para pedir que o seu cônjuge faça algo que ele ou que ela acharia prazeroso. O objetivo de 1 Coríntios capítulo 7, verso 4, deve ser de um agradar o outro, não agradar a si próprio. Ela quer agradá-lo e por isso está propensa a dar o que ele deseja. Ele quer agradá-la e por isso está propenso a não exigir que ela acha desagradável a dar, ou vice-versa. A preocupação de muitos, principalmente de muitos homens, é a quantidade de dias por semana ou a quantidade de vezes que é necessário ter uma relação com a esposa. Principalmente homens, a maioria de muitos pensa nesse tabu. Mas aqui não é necessário determinar dias ou número exato de vezes que se tem relação. Mas o importante aqui, que eu quero salientar para vocês, que o importante aqui não deve ficar sem ter relação. Isso é importante. E o principal não é a quantidade que se faz, e sim a qualidade do que se faz. O verso 5 que nós lemos, que fala que não priveis ou não defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo para aplicardes ao jejum e à oração, e depois juntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. A abstinência é permitida. Vejo que Paulo, usado por Deus aqui, ele diz que a abstinência é permitida, porém por pouco tempo. Os dois estão se colocando em risco quando se privam, né, da relação sexual por um tempo prolongado. O ato sexual no casamento deve ser uma prática habitual, deve ser um hábito do casal. Todo casal deve entender que, além do que Paulo falou, existe, claro, outras exceções. Uma delas, a doença, né, que impossibilite o ato sexual. A exceção mencionada por Paulo aqui é a oração e jejum. Mas, mesmo assim, existem as implicações envolvidas neste versículo. Primeiro, o consentimento mútuo. Os dois devem concordar em não ter relação sexual por um período de tempo, ou seja, deve ser comum acordo. O homem não pode fazer isso só porque quer fazer, a mulher não pode fazer isso porque tem vontade de fazer. Tem que ser por consentimento. Não tem como fazer isso sem trocar ideia com o outro. Caso contrário, o seu casamento vai estar em jogo. E por algum tempo, ou seja, por pouco tempo, a razão é simples: o casal pode estar dando uma brecha para o inimigo.
e cair em uma imoralidade, como por exemplo o adultério, né? Então, e também o outro aqui, esse motivo é exclusivo. O motivo aqui é a oração e jejum, que é uma decisão pessoal. Mas mesmo se tratando de pessoal, no caso do casal, tem que ser em conjunta. Fazer essa abstinência total e absoluta de quê? De comida, de bebida, né, de trabalho e relação sexual. Claro que trabalho dependendo, né, amados? Isso depende de cada propósito, de cada casal. O perigo aqui que eu vejo aqui, Paulo adverte aqui o casal que a abstinência deve ser por pouco tempo, para que Satanás não venha se aproveitar dessa situação. E por muito tempo, e tentar um dos cônjuges, ou seja, porque detalhe aqui, a oração jamais ela substitui a prática sexual do casal, no caso. Por isso o ato sexual foi dado por Deus. É Deus que criou. E dado por Deus ao casal, não só para um prazer momentâneo, mas uma necessidade constante. Incontinência aqui é a falta da prática sexual. Por isso que para que Satanás não entre pela vossa incontinência. Incontinência aqui é a falta da prática sexual. Normalmente a traição, adultério acontece por causa da insatisfação sexual dentro do próprio casamento. A falta de comum acordo, a falta de relacionamento, de comunhão, de diálogo. Incontinência sempre se refere à falta de relação sexual no casamento. Por isso que, nesse versículo 5, Paulo não está dando uma ordem para interromper as relações sexuais, para orar, mas pelo contrário, ele está fazendo uma observação, isso é, ele está permitindo ao casal, de comum acordo, que desejar interromper as relações sexuais por pouco tempo, para se dedicar à oração e ao jejum absoluto, ou seja, de todos os desejos que a carne tenha necessidade. Detalhe importantíssimo que eu quero deixar: o casal deve entender que a oração não substitui as relações sexuais, não substitui. Por isso, eu quero que você lembre, concluindo, lembre-se que o diabo, o nosso adversário, o adversário de Deus, ele só vai nos tentar onde nós somos carentes, onde nós temos necessidade e onde nós não estamos sendo saciados, onde estamos em falta. Então, meu querido irmão, satisfaça a sua esposa. Esposa, satisfaça o seu marido. Lembre-se de João capítulo 10, verso 10. O diabo, a Bíblia fala que ele é ladrão. Ele vem senão para roubar. Roubar, você é roubado quando nem sente mais, nem vê. Quando vai sentir, já acabou. Ele veio para senão para roubar, para matar e para destruir. Jesus veio para dar vida e vida com abundância. E se isso é algo prazeroso que Deus permitiu e deu para o casal, olha, então faça como o sábio Salomão, no capítulo 9, verso 9, na parte A, que ele diz assim: goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida, saciem e sejam felizes, meus queridos. Isso é para vocês, isso é para nós que Deus criou. Lembrando, para nós depois de casados. Amém? Então, se você gostou dessa palestra, indique aos amigos, inscreva no canal, dê um joinha aí, indique para outras pessoas, que com certeza muitas pessoas encaram só o lado espiritual e esquecem desse fator muito importante, e marcante na vida
do casal, que é a vida sexual. Que Deus possa abençoar vocês ricamente, abundantemente, em nome de Jesus.